Meus queridos irmãos, nós celebramos hoje o 11º domingo do tempo comum. E a igreja nos oferece nesse domingo ensinamentos preciosos para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada de fé. O evangelho começa dizendo que Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. É a mesma expressão que nós vemos quando Deus olha para o povo do Egito e se compadece. Eu vi o meu povo que sofre no Egito e me compadeço deles. E por que esta multidão é como ovelha que não tem pastor? Cansada, abatida, destruída, como ovelha que não tem pastor. Aonde estão os pastores? Aonde estão os líderes religiosos? Aonde estão aquelas pessoas que deveriam cuidar desse rebanho, dessa multidão? Os chefes religiosos da época de Jesus foram justamente aqueles que perseguiram Jesus, que cresceram no ódio a Jesus do início ao fim do seu ministério público, até ao ponto de pregá-lo na cruz. Os chefes religiosos, aqueles que deveriam cuidar desse rebanho, dessas pessoas, eram justamente aquelas pessoas que oprimiam, que usavam o povo, que impunham fardos pesados, leis inúteis, disciplinas que já não tinham mais sentido de ser, impunham coisas para o povo que eles não estavam dispostos a carregar nem com o dedo. Jesus disse isso. Vocês impõem fardos pesados, leis inúteis, disciplinas, tradições humanas, e o povo anda abatido, o povo anda cansado, como ovelha que não tem pastor. Em vez de eles servirem o povo, as ovelhas, eles se serviam das ovelhas. Em vez de dar a vida pelas ovelhas, eles tiravam a vida das ovelhas. Quantas vezes os chefes religiosos se envolveram em contradições, se envolveram em controvérsias com Jesus? Por exemplo, quando Jesus cura o homem da mão seca, eles ficam furiosos e planejam a morte de Jesus, porque curou em dia de sábado. Mas o sábado serve para o homem e não o homem para o sábado. Quando Jesus ou seus discípulos apanham espigas porque estavam com fome em dia de sábado, eles questionam. Então, aqueles que deveriam cuidar do rebanho não estavam cuidando. E é por isso que as ovelhas estavam cansadas. Jesus se compadece. E o que Jesus diz? O que Jesus ensina aos seus apóstolos e a cada um de nós? O que nós devemos fazer diante dessa realidade, que ainda é evidente? Tem muitas pessoas cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor, porque não há pastores para cuidar de todo o povo que precisa. Faltam pessoas para evangelizar. É muito triste que alguém morra, que alguém passe a vida e morra sem conhecer o evangelho de Cristo, porque não teve alguém para evangelizar, não teve alguém para falar. Nós podemos pensar que isso está distante de nós, mas não está, perto de nós. Tem pessoas que não conhecem Jesus Cristo, já ouviram falar, mas não conhecem no sentido pleno da palavra conhecer, porque não teve quem anunciasse, testemunhasse, falasse com propriedade. O que Jesus nos ensina a fazer? Nós primeiro temos que rezar. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Nós temos que pedir a Deus
que envie pessoas dispostas a falar de Jesus, a evangelizar, a cuidar da messe de Deus. A messe é grande, são poucos os trabalhadores. E o que nós devemos fazer? Rezar. Você tem rezado pelas vocações? Você tem colocado na sua vida de oração uma meta de rezar pelas vocações, pelos padres da sua paróquia, pelas irmãs da sua comunidade, mas também pedindo santas e numerosas vocações sacerdotais e religiosas? Você tem rezado, pedindo, suplicando, clamando, implorando a Deus que envie pessoas para cuidar? Porque se você vê Jesus se compadecendo das multidões e não se compadece, tem alguma coisa errada. Você não pode ficar em paz sabendo que tem pessoas precisando ser evangelizadas, que tem gente sem batizar, ou que tem pessoas batizadas que estão longe da igreja e não estão comungando, ou pessoas batizadas que estão comungando e não deveriam comungar porque não se confessam. Você não deveria se contentar com o fato de você vir à missa e está tudo bem, de você estar evangelizado, por assim dizer, já está tudo certo, porque eu e a minha família já vamos à igreja, já está bom, eu não preciso me preocupar com as pessoas. Jesus se compadece da multidão, ele não se ocupa só dos apóstolos e dos discípulos, mas ele se ocupa da multidão, ou seja, ele quer que todos sejam evangelizados, porque todos precisam se converter para entrar no céu. Então, Jesus nos convida hoje, rezemos pelas vocações, pedindo ao dono da messe, ao Senhor da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. É o Pai que atrai, é o Pai que chama, é Deus que coloca no coração das pessoas a sede de evangelizar. E essa sede vai crescer nos outros e em mim à medida em que eu rezar e suplicar por santas e numerosas vocações. Mas eu digo mais, além de rezar pedindo vocações, nós precisamos nos abrir à vocação. Pode ser que Deus tenha um chamado para você, mas você não está disposto a escutar. Ou pode ser que Deus tenha um chamado para alguém da sua casa, mas você se opõe, porque você quer um advogado, você quer um médico, você quer uma professora, um professor, você tem um sonho diferente para o seu filho, você quer netos, e então você se opõe, dizendo: eu não quero que você entre no seminário, eu não quero que você seja freira, eu não quero que você abrace a vocação sacerdotal ou religiosa, porque eu tenho um planejamento, um plano, um projeto diferente para você. Está errado. E isso acontece muito. Não raramente eu escuto pessoas vocacionadas dizerem que encontram oposição dentro de casa. O pai e a mãe não permitem que o filho entre no seminário, que a filha vá para o convento. Faz cara feia, faz ameaças, emburra, faz chantagem emocional, e o filho então desiste de ir para o seminário, ou a filha desiste de ingressar na vida religiosa. Isso não pode acontecer, porque se você reza pedindo a Deus vocações, o primeiro lugar que você deve deixar Deus agir é dentro da sua casa, dentro do seu coração, te chamando para essa vida, mas também chamando os seus. Quem sabe Deus quer chamar os seus, então permita. Mas não é só isso. Esse evangelho não fala só de vocação sacerdotal e religiosa. Não fala só do sacramento da ordem. Fala de modo particular, especial, mas não só. A vocação para evangelizar é de todos nós. Por quê? Porque se existem sacerdotes, ou se existe o ministério sacerdotal como um ministério,
também é verdade que todo o povo de Deus é sacerdotal, como nós ouvimos na primeira leitura. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. Porque minha é toda a terra. Agora prestem atenção. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, nós todos somos um povo sacerdotal. O Senhor nos considera todos sacerdotes. E a missão do sacerdote, tanto do sacerdócio comum, quanto do sacerdócio ministerial, sobretudo é evangelizar, é salvar almas. É santificar o lugar onde nós estamos e as pessoas com as quais nós convivemos. Você também tem que evangelizar. Isso não é privilégio de padre e de freira. Até quando você vai cruzar os braços diante da necessidade de falar de Jesus na sua família, no seu trabalho, entre os seus amigos? Pare de ficar terceirizando o chamado de Deus, o chamado que Deus tem para você. Você precisa falar de Deus. A messe é grande, mas poucos são os trabalhadores. Não só porque nós temos poucos padres, poucos religiosos, mas porque pouquíssimos cristãos, dentre essa grande multidão de 1,4 bilhão de cristãos, pouquíssimos cristãos estão dispostos a testemunharem Jesus Cristo verdadeiramente. Isso não pode ser terceirizado para os sacerdotes, para as freiras ou para um punhado de leigos que decidem arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Quantas cadeiras vazias nós temos aqui nesse ambiente? Tivemos 3 missas e todas elas foram relativamente vazias porque faltou gente. Não só entre os evangelizados, aqueles que se dizem católicos, porque só 8% dos católicos frequentam a missa dominical com constância, mas também tantos outros que ainda não são católicos e deveriam estar aqui. Se nós pensarmos bem, nós precisamos de muito mais missas. Deveria ter missa de hora em hora, para caber a quantia de gente que deveria buscar a igreja aos domingos, pelo menos. Mas nós celebramos 4 missas no domingo e uma no sábado, que já serve para o domingo. E tem gente participando, mas poderia ter muito mais. Mas por que não tem mais? Porque faltam sacerdotes santos? Sim, porque nós precisamos rezar. Eu preciso ser santo, muito mais santo, cada dia mais. E por isso eu conto com as orações de vocês, pela minha santificação, pela santificação daqueles que estão à frente dessa paróquia. Mas também faltam pessoas disponíveis para testemunharem com a própria vida que Jesus Cristo é a nossa salvação. Ele é o único Salvador, fora dele não há salvação, e ele se dá de modo especial através dos sacramentos. A Eucaristia, a confissão, o batismo, o matrimônio, todos os outros sacramentos, Deus age especialmente através dos sacramentos. E nós precisamos levar as pessoas para isso, para beberem da fonte salvadora, que são os sacramentos de Cristo. Mas falta gente com coragem, com determinação, com ousadia, com perseverança, para falar de Jesus Cristo, sem medo, sem receio de ser perseguido, de ser tido como beato de igreja. A palavra de Deus diz que nós devemos insistir oportuna e importunamente, ou inoportunamente, sei lá, acho que é importunamente. Deveremos insistir oportuna e importunamente. Devemos importunar as pessoas, por assim dizer.
falando de Jesus Cristo, testemunhando de Jesus Cristo, falando do Evangelho. Mas não, desculpa ter que insistir nesse assunto, mas é claro para mim que os católicos gostam de terceirizar esse chamado. Não, vai a Niversília que está aqui a vida inteira, está quase morando na igreja, deixa ela falar. A Niversília, o Carlos. O povo que está na igreja, o povo que está cantando, os ministros, o diácono, a Daiane, que é catequista. Vamos terceirizando. E você não fala nada. E às vezes quando fala, fala besteira, né? Quando fala, fala besteira, é só bola fora. Porque não reza, não estuda, não se aprofunda na fé, porque acha que não tem necessidade, eu não vou ser cobrado disso. E aí vem um crente e questiona uma coisa que você deveria saber de cor, e você não sabe responder, e fica meio abalado, fica meio assim, balançado, né, na fé. Vem alguém e te chama de idólatra, e você não sabe responder, dizendo que não é idólatra. E por que não é idólatra? Não sabe. E aí vem com 2 ou 3 versículos decorados, acabou a vida do católico. E vira crente, muda de igreja, por causa de 3 versículos. Isso não está certo. Até quando nós vamos deixar passar o chamado de Deus na nossa vida? Ele está chamando, Ele está convocando. Então, queridos irmãos, esse é o primeiro ensinamento da palavra de Deus hoje. Rezar pelas vocações, abrir o nosso coração para receber o chamado para a vida consagrada e religiosa. Mas também saber que qualquer um de nós, nação santa, sacerdotal, é chamado a falar de Jesus Cristo. E temos que fazer isso já. É agora. Não dá para deixar para depois. Pare de terceirizar o chamado que Deus tem para a sua vida. Na segunda parte do Evangelho, Jesus então chama os apóstolos. Envia os apóstolos. E aqui, para encurtar, né, a homilia, que eu não gosto de falar muito, para encurtar a homilia, o evangelista apresenta uma série de nomes que nós conhecemos, mas ele faz questão também de colocar aqui a procedência dessas pessoas. Pelo menos dele mesmo ele diz: Mateus, o cobrador de impostos. Mas os outros nós conhecemos também. Procedência duvidosa, todos eles. Ninguém de nós, se fôssemos Jesus, chamaríamos estas pessoas para começarem o nosso empreendimento de evangelização. Nós chamaríamos pessoas mais importantes da época. Jesus chamou pescadores, pessoas que se rebelavam, espécie de terrorista. Jesus chama o terrorista da época. Um que seria o traidor, um que era cobrador de impostos, ladrão. São esses que Jesus chama. Os últimos, aqueles que ninguém chamaria, Jesus chama. E nós sabemos o que Jesus faz com essas pessoas. O que eles se tornam na mão de Deus, como vaso na mão do oleiro. Jesus molda a vida dessas pessoas. E todos eles, com exceção de Judas, se transformam em grandes santos, que dão a vida por Jesus e evangelizam e falam de Jesus para o mundo inteiro. Nós hoje estamos aqui e somos um resultado da pregação desses homens. Somos o resultado, a nossa fé é apostólica. Nós pertencemos à Igreja Católica. O que significa católica? Significa universal. E por que é universal? Porque todos devem ser católicos. Prestem atenção no que eu vou falar. Porque muitas vezes nós entendemos esta palavra que eu acabei de dizer, soa
nos nossos ouvidos, essa palavra como uma palavra soberba. Fora da igreja não há salvação. Por que fora da igreja não há salvação? Porque fora de Cristo não há salvação. E a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo visível de Cristo aqui na terra. Todos devem ser católicos e esta afirmação não é soberba. Soberba seria dizer o contrário. Porque Jesus ensina que todos devem ser católicos. Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, a todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Foi isso que nosso Senhor falou, e nós insistimos em dizer o contrário. Não, basta ter fé, tá bom. Basta frequentar alguma igreja, tá bom. Basta não matar e não roubar, já tá bom. E a gente inventa outra doutrina, outra verdade. Isso sim é soberba. Humildade é reconhecer. A igreja católica é católica porque é universal e é para todos. Todos devem ser católicos. Mas como que todos vão se tornar católicos? Com nosso testemunho. Não é na força de guerras ou na marra. As pessoas vão se tornar católicas com a evangelização, com o testemunho dos bons católicos. Então, queridos irmãos, todos são chamados a pertencer a esta igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, católica, apostólica. Por que apostólica? Porque crê na fé dos apóstolos. Nós cremos na fé dos apóstolos, esses que foram escolhidos para serem o novo povo de Deus. 12 apóstolos, porque eram 12 tribos de Israel. 12 tribos às quais nós poderíamos pertencer se nascêssemos delas. Eu precisava ter sangue daquela tribo para pertencer àquela tribo, ao povo de Deus. Agora eu preciso ter o quê? Fé para pertencer ao povo de Deus. Os 12 apóstolos representam a totalidade do povo de Deus, das tribos de Israel, às quais nós vamos pertencer agora pela fé, a fé transmitida pelos apóstolos. Então o Senhor escolhe apóstolos, envia, veja, Ele envia, para fazer aquilo que Ele já estava fazendo, para imitarem Jesus Cristo. Eu disse para vocês uns domingos atrás, que nós somos o prolongamento de Cristo aqui na terra. Você é o prolongamento. Diz isso para o seu irmão aí para ele acordar. Fala lá para a Cida Júnior que ela está cochilando. Fala, Larissa, para Marissa. Você é o prolongamento de Cristo aqui na terra. Bom, isso é extraordinário. Porque se eu sou o prolongamento de Cristo aqui na terra, por isso cristão, eu também preciso viver na minha vida a missão de Cristo. Porque a missão dele prolonga-se, podemos dizer assim, no tempo, em cada um de nós, através de nós. Então ele envia para fazer aquilo que ele estava fazendo. E aqui o autor sagrado descreve o que eles devem fazer. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. A missão da igreja, a missão de cada um de nós. Queridos irmãos, vamos pedir ao Senhor neste domingo, que Ele abra o nosso coração para o seu chamado, para sermos capazes de corresponder à vocação que Deus tem para nós. E que também, hoje, nós possamos fazer um propósito de rezar pelos sacerdotes. Em primeiro lugar, da nossa paróquia. Padre Geraldo, Padre Thalisson, as irmãs carmelitas. Rezar pela nossa perseverança, pela nossa fidelidade, pela nossa santificação. Mas também pedir ao Senhor que envie numerosas e santas vocações, porque é necessário falar de Jesus. É necessário.
E para isso precisamos de pessoas disponíveis, tanto para o sacerdócio ministerial, quanto para o sacerdócio comum. Somos uma nação sacerdotal. E como nação sacerdotal, precisamos testemunhar Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.